Um ótimo dia para você que acompanha a partir de agora o Jornal da CBN, edição desta terça-feira, hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Ao meu lado está a Bianca Santos. Bom dia para você, Bianca. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia você, ouvinte do Jornal da CBN. Vamos juntas com os principais destaques do Brasil e do mundo nesta terça-feira. A senadora Simone Tebet se reúne hoje com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para decidir se aceita comandar o Ministério do Planejamento. Depois de ser preterida no desenvolvimento social, que almejava, Tebet foi convidada para comandar o planejamento, mas quer uma pasta turbinada. A ideia é que o Ministério tenha entre as suas atribuições a gestão do programa de parcerias de investimentos, responsável por tocar as parcerias público-privadas. O problema é que no organograma desenhado por Lula, o PPI está sob comando da Casa Civil, que será chefiada pelo petista Rui Costa. A senadora também pediu que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ficassem sob o guarda-chuva do planejamento, mas a proposta já foi descartada. Tradicionalmente, os bancos públicos ficam sob a alçada do Ministério da Fazenda, que será comandado por Fernando Haddad. O petista diz que Simone Tebet é qualificada para assumir o planejamento e negou que esteja se opondo à indicação da senadora. A Simone é uma política muito qualificada, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa, enfim, que estava concorrendo à presidência da República, né, de muita respeitabilidade. Eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Havia uma intenção de que a Simone visava um ministério finalístico, ministério que lida direto com algum assunto específico, cidades, turismo, desenvolvimento social, e isso mudou da semana passada para cá. Depois de passar o Natal em São Paulo, Lula retomou ontem as conversas em Brasília para definir os 16 nomes que faltam no ministério do novo governo. Além do impasse sobre Simone Tebet, o futuro presidente precisa ainda definir o tamanho do espaço que será dado aos partidos do Centrão, que ajudaram na aprovação da PEC da transição. Sem a PEC, Lula não teria como cumprir promessas de campanha, especialmente o Bolsa Família de R$ 600. Há ainda partidos que apoiaram Lula desde o primeiro turno, como PSOL, PDT e Solidariedade, que ainda não foram contemplados no ministério. O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que Lula está avançando nas conversas. Ele vai organizar essa agenda de conversas, não são apenas com partidos, né? O presidente também quer conversar com pessoas para concluir convites a ministérios que ainda não foram definidos. Conversa com os partidos políticos para a montagem final do governo. Nós temos ainda 16 ministérios que o presidente está conduzindo os encaminhamentos para que a gente possa conduzir esses anúncios e dar posse a todas as ministras e ministros no dia 1º de janeiro. Então esse detalhamento vai ser feito pelo próprio presidente e ainda não foi feito ainda. O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também falou sobre as articulações para a definição dos nomes que faltam no primeiro escalão do governo Lula. É um governo amplo e cabe aí ao presidente dialogar, né, com cada partido, o seu partido e outros partidos para essas definições. Realmente cabe ao presidente, por critérios que ele adota, a definição sobre que nomes anunciar, de qual partido, às vezes nomes que nem são de partidos, ou seja, de acordo com o projeto que ele assumiu o compromisso com o povo. 6h05. Os futuros ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Flávio Dino, se reúnem hoje com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para discutir medidas contra atos antidemocráticos e a segurança da posse de Lula. O futuro diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, também participa das discussões. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Júlio Danilo, declarou que a intenção do governo do Distrito Federal é desmobilizar os acampamentos de bolsonaristas concentrados no quartel-general do Exército, antes da posse de Lula. O esquema de segurança da cerimônia está sendo revisto depois da prisão do bolsonarista que tentou explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, em protesto contra o resultado da eleição. Jorge Washington Oliveira Souza disse em depoimento à polícia que o objetivo era provocar o caos no país, a intervenção das Forças Armadas
e a decretação de estado de sítio. Ele foi indiciado por terrorismo e transferido ontem para o complexo penitenciário da Papuda. Em entrevista à Globo News, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, reafirmou que a segurança da posse de Lula será reforçada. Vai ocorrer com ampla participação popular, tanto na esplanada quanto na parte cultural, porém, evidentemente, estamos diante de terroristas que devem receber o tratamento que a lei manda e, ao mesmo tempo, essas providências preventivas. Esse homem que tentou explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília tem o registro de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, e levou para Brasília um arsenal de armas e munições. Ele disse que a ideia era repassar parte das armas e munições a outros CACs que estão acampados na frente do quartel-general do Exército. Flávio Dino anunciou que o novo governo vai adotar medidas para evitar um vazio de poder no país e aumentar o controle sobre os clubes de tiro. Um investigado afirma que usaria clubes de tiro como fachada para o transporte de um arsenal poderoso. Nós estamos falando de fuzis, rifles, pistolas, bombas. Então nós temos agora uma nova modulação em relação, sobretudo, a estes clubes. E nós vamos apresentar ao longo dessa semana ao presidente Lula uma primeira versão de um decreto que garanta que haja uma fiscalização mais efetiva, exatamente porque precisamos separar o joio do trigo. Quem for atirador esportivo verdadeiro, muito que bem, é uma atividade legítima. Mas quem não for, obviamente, deve ser isolado, separado, para que nós possamos fazer uma espécie de recadastramento, de recenseamento desta gente, uma vez que, se você pegar de 2019 para cá, mais do que dobrou o número de clubes de tiro. O militar escolhido por Lula para comandar o Exército, general Júlio César de Arruda, assumirá o cargo na próxima sexta-feira, 2 dias antes da posse presidencial. A definição da data coincide com o aumento da pressão de autoridades responsáveis pela segurança pública para acabar com a aglomeração de bolsonaristas golpistas no entorno do quartel-general do Exército em Brasília. A expectativa no entorno de Lula é que, com a troca no comando, mude o tratamento dado aos manifestantes extremistas. Os futuros ministros de Lula dizem que o acampamento em área militar é incubadora de terroristas e de atos violentos. Você está acompanhando os destaques desta terça-feira do Jornal da CBN. A Polícia Legislativa do Senado identificou que o suspeito do ato terrorista em Brasília esteve numa audiência da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle no dia 30 de novembro, promovida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos. O encontro reuniu bolsonaristas que questionavam o resultado das eleições e a legitimidade das pesquisas eleitorais. Depois do episódio envolvendo o bolsonarista George Washington, o Senado Federal endureceu as regras de segurança para acesso aos prédios. Com exceção dos senadores, todos os funcionários, servidores, jornalistas e prestadores de serviço terão de passar por detectores de metal. O acesso de visitantes está proibido. O senador Randolfo Rodrigues da Rede cobrou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a identificação de quem autorizou a entrada de George Washington. Alan Diego dos Santos Rodrigues, outro suspeito de participar da tentativa de atentado à bomba na véspera de Natal, também aparece na audiência do Senado. E no domingo, a Polícia Militar do Distrito Federal encontrou 40 quilos de explosivos e 13 coletes à prova de bala no Gama, a 40 quilômetros de Brasília. Segundo a Polícia Civil, não foi comprovado se há relação direta entre esse caso e o do bolsonarista indiciado por terrorismo. O futuro ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cobrou a ação das autoridades do Distrito Federal para garantir a segurança na posse de Lula. Um alerta que cabe às autoridades do GDF, que têm a responsabilidade sobre a segurança no território de Brasília, da capital do país, que está se preparando de forma muito organizada para essa festa simbólica, popular, internacional, muito forte. Então tem que tomar todas as medidas necessárias para esses preparativos, como o próprio governo de transição, através do nosso ministro da Justiça, tem agido em relação a isso. Agora 6h11.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal, que teve aval da Procuradoria-Geral da República. Eustáquio tem participado de protestos contra o resultado legítimo das eleições e defendido intervenção das Forças Armadas, o que é inconstitucional. O blogueiro é investigado desde 2020 por envolvimento com atos antidemocráticos que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda a prisão do influenciador Bismarck Fugaza, que também tem incentivado protestos que pedem um golpe militar no Brasil. Os pedidos de prisão são anteriores à tentativa de explosão da bomba no aeroporto de Brasília, planejada pelo bolsonarista George Washington Souza. Agora são 6h12. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma mudança no regimento interno que estabelece prazo máximo de 90 dias para ministros devolverem pedidos de vista. Na prática, a decisão diminui o poder que um ministro teria individualmente para interromper o julgamento sem limite de tempo. Após o período de 90 dias, o processo fica automaticamente liberado para os demais ministros continuarem o julgamento. Os ministros do STF também decidiram que decisões individuais urgentes devem ser submetidas imediatamente a julgamento dos demais colegas. O objetivo é evitar grave dano ou garantir a eficácia de decisão anterior. No caso de prisões, por exemplo, a análise deve ser feita em julgamentos presenciais. As mudanças foram aprovadas em uma sessão administrativa realizada em formato virtual. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN nesta terça-feira. A Polícia Federal normalizou a emissão dos 100 mil passaportes que estavam represados até o último sábado. A impressão dos documentos estava suspensa há um mês por falta de dinheiro, mas foi retomada depois que o governo federal liberou 31 milhões e meio de reais para a corporação. Segundo a Polícia Federal, a entrega dos passaportes será gradual e o cronograma deve ser conferido no site da corporação. Em Belo Horizonte, pessoas interessadas no documento comemoraram a normalização do serviço. Já tinha um tempo que a gente estava querendo fazer esse passaporte e conseguimos hoje, está bem cheio. Eu achei estranho, porque na hora que eu fui fazer a solicitação, tinha muitos horários disponíveis. Eu falei assim, isso não acontece geralmente. E aí eu vi que tinha muitos horários, está bem cheio, mas deu para cumprir o horário. Foi, na verdade, bem rápido, porque eu solicitei na semana passada, já agendei para essa e já vim fazer a solicitação, trouxe os documentos, tudo certinho. Bem tranquilo, porque na verdade a primeira etapa foi toda online. Então eu fiz tudo online, aí eu fiz o update dos documentos, tudo certinho. E aqui só apresentei eles fisicamente, recolheram as impressões digitais, foto e tudo certinho. Agora a entrega é que não tem data, não tem previsão, aí tem que ficar acompanhando o site. Estes são alguns dos destaques do Jornal da CBN de hoje, que a partir de agora você acompanha em detalhes aqui na nossa programação.